com informações recentes atualizadas da guerra entre Israel e Hamas. Confira agora um resumo das últimas 24 horas do conflito na reportagem de Vitor Brown. O período de trégua acordado entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns e entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza entra no último dia, nesta segunda-feira. Os ataques foram suspensos desde a última sexta para a troca de prisioneiros palestinos por reféns israelenses e estrangeiros. Neste domingo, 14 israelenses e 13 estrangeiros foram libertados em troca de 39 presos palestinos. O acordo para cessar fogo temporariamente foi mediado pelo Catar e começou na última sexta-feira. Ele prevê uma trégua de 4 dias nos combates em Gaza e a troca de pelo menos 50 israelenses por 150 palestinos presos. Até agora, 58 reféns, entre israelenses e estrangeiros, já foram libertados pelo Hamas e 117 palestinos foram libertados por Israel, entre eles mulheres, crianças e adolescentes. No sábado, os civis libertados pelo grupo terrorista foram submetidos a uma avaliação médica inicial e encaminhados a uma unidade de saúde para se reunirem com as famílias. A expectativa agora é que a trégua, que terminaria hoje, seja prorrogada por mais alguns dias. Em Boston, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden comemorou que entre os estrangeiros soltos pelo Hamas estava uma criança americana. Biden disse ainda que espera ver a pausa nos combates entre Israel e Hamas estendida para permitir a libertação de mais reféns. Esse é o meu objetivo. Esse é o nosso objetivo, de manter esta pausa além de amanhã, para que possamos continuar para ver mais reféns saírem e mais ajuda humanitária surgir para aqueles que necessitam em Gaza. O principal funcionário da política externa da União Europeia, Josep Borrell, pede uma prorrogação da trégua na faixa de Gaza. Agora temos um acordo recente sobre uma trégua de 4 dias e libertação de reféns civis. Esse é um primeiro passo importante. Apreciamos o papel do Catar, do Egito e de outros na sua concretização, mas é necessário muito mais para aliviar a terrível situação em Gaza e encontrar uma saída para a crise atual. A pausa deve ser alargada para tornar sustentável e duradoura, trabalhando simultaneamente para a solução política. Uma refém israelense alemã, libertada pelo Hamas, recebeu alta do hospital em Tel Aviv. Margalit Moses, de 77 anos, estava detida pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro e foi libertada como parte do acordo de cessar-fogo temporário. Moses tem câncer e necessita de cuidados médicos diários. Membros da equipe médica e parentes dos reféns libertados se reuniram e cantaram para ela. Nesta segunda-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu a extensão da pausa nos combates em Gaza para permitir mais ajuda e libertação dos reféns. Apelo a uma prorrogação da pausa. Isso permitiria o tão necessário alívio ao povo de Gaza e a libertação de mais reféns. And the release of more hostages. O sofrimento que temos visto sublinha a necessidade de uma solução política duradoura. E atenção, uma boa notícia. O Catar acaba de anunciar a extensão da trégua por mais 2 dias. Até agora já foram libertados 58 reféns e 117 prisioneiros palestinos em troca. Vamos conversar agora com o brasileiro Luciano Barak Casalunga, que mora na cidade de Netivot, a poucos quilômetros do norte da faixa de Gaza, onde acontece o conflito entre Israel e Hamas. Muito boa noite, Luciano. São 19 horas e 10 minutos em Israel, 14 horas e 10 minutos no Brasil. Dentro do que é possível, tudo bem? Boa tarde para vocês aí no Brasil, boa noite aqui para o pessoal de Israel, boa tarde para toda a bancada. E sim, dentro do que é possível, nós estamos bem aqui, né? Diminuíram aí os bombardeios contra a cidade de Gaza. E vamos aguardar aí os próximos 2 dias no que vai acontecer com as negociações entre os prisioneiros, os reféns e os prisioneiros daqui de Israel. Ô Luciano, você está a poucos quilômetros da área de conflito, aí que é próximo a Sderot? Onde que você se encontra aí? É muito próximo de onde está tendo a guerra?
Sim, muito próximo. Da sacada da minha casa, da janela do meu quarto, eu consigo ver a faixa de Gaza. Eu estou a 12 quilômetros, né, do território, e aquele kibbutz Kfar Aza que foi atingido, eu passava ali todos os dias em direção à fábrica que eu trabalhava anteriormente, né? Agora eu estou em outro lugar, devo voltar na semana que vem, só que evitando aquela rota porque está fechada agora pelo Exército. Então, sim, estamos bem próximos ali da faixa de Gaza e a cerca de 14, 15 quilômetros da cidade de Sderot, que nesse momento está evacuada. Todos os dias eu passo por ela a caminho do trabalho. Quer dizer, você está a 14 quilômetros mais distante da faixa de Gaza do que Sderot, é isso? Eu estou mais próximo de Gaza que Sderot. Olha, eu já tive em Sderot, lá numa creche lá, e é bem perto. Se você está mais perto ainda, realmente, boa sorte, tome cuidado. Pergunto, você estava no teu apartamento quando ocorreu o atentado de 7 de outubro? Sim, naquele dia 7 de outubro, inclusive, quando surgiram os primeiros mísseis, eu estava dormindo. E uma amiga minha, brasileira, me ligou. Eu acordei, né, e de repente estavam tocando as sirenes, fomos para o mamado, para o quarto seguro dentro do apartamento. E logo em seguida ouvimos os tiros, né, do sistema. Existe um sistema autônomo aqui. Hoje em dia se tem uma inteligência artificial trabalhando desde 2021. Então existe um sistema de metralhadoras autônomo que começou a disparar. E isso foi muito estranho para a gente, né? As cidades de Sderot e as cidades de Ofakim, que são ambas laterais aqui à cidade de Netivot, foram atacadas. Mas a cidade de Netivot não foi invadida. Ela teve ali por volta de 14 indivíduos que invadiram, que eles foram presos e 4 mortos, pelo que eu sei. Luciano, vamos entender aqui para o nosso espectador entender a posição geográfica. Nós estamos com a faixa de Gaza. Estava tendo uma rave. Eles invadiram usando paragliders, asa delta, e foram para além da sua cidade. Então a sua cidade ficou entre a faixa de Gaza e onde esses terroristas estavam aterrissando com seus paragliders. Depois eles fizeram um movimento de retorno. Um dos israelenses que se encontrava na rave disse que ele estava fugindo da rave, se afastando da faixa de Gaza, e encontrou terroristas vindo no sentido oposto. Então, é uma situação dramática. A sua cidade foi poupada por pouco. Havia a possibilidade plena de que houvesse a invasão do seu próprio edifício. Quando você lembra disso, deve dar, sem dúvida alguma, uma sensação muito desagradável. E eu aproveito para perguntar se você tinha algum amigo que morreu ou algum parente que morreu nesse atentado terrorista. Olha, sobre as pessoas que morreram, graças a Deus eu não tinha nenhum parente. Eu vivo aqui com 2 filhas e minha mãe, né? Uma filha minha mora em Eilat, no sul, então não tive nenhum parente. Mas amigos eu tive muitos, inclusive um amigo próximo, morreu ele e toda a sua família, ele, a esposa e 3 filhos. Ele era um ucraniano que já vivia em Israel há muitos anos. Ele morreu no kibbutz Kfar Aza. Ele estava numa casa alugada por causa do final das festas, né? Aquele dia era um dia muito especial, era o final da festa de Sukkot e a festa chamada de Simchat Torah, a alegria da Torá. Além de outros amigos que estavam na rave. Agora, na questão geográfica ali da rave, a cidade de Ofakim fica ao norte, quando você vê aquela ponta de Gaza, norte e oeste, ela fica naquela direção. A minha cidade fica um pouquinho a sul, eu estou mais próximo. O que acontece é que entre eu e a faixa de Gaza existe um vale, uma depressão, né? E aquela depressão é difícil de ser vencida. Também tem uma estrada, mas a estrada foi interrompida quando um cidadão, que inclusive ele é árabe, que trabalha num posto de gasolina, ele tem as filmagens dele, né? Ele estava trabalhando no posto de gasolina e ele apertou o botão de pânico do posto, né, quando os árabes invadiram. Esse rapaz foi morto. Ele era um árabe beduíno, né, que trabalhava ali,
Então a polícia foi até lá e conseguiram interromper a estrada. Essa estrada foi bloqueada e por terra eles não conseguiam atravessar por conta dessa depressão que tem. E o pessoal veio mais para o sul, eles atravessaram de paraglider na região sul, onde estava tendo a rave. É uma região mais de deserto ali e tal. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar de um médico árabe que estava lá, ele é primo do meu dentista. Né? Ele era um estagiário, ele estava começando na medicina, ele era jovem, ele estava ali com uma ambulância de apoio caso alguém passasse mal, essas coisas, porque a rave estava num lugar isolado justamente por causa do barulho, né? Então, todas essas pessoas foram vitimadas e nós temos lembranças muito tristes desse dia aí, das pessoas que nós perdemos. Luciano, uma última pergunta. Em Israel existem posições divergentes com relação à trégua com o Hamas. Você acha que a prioridade número 1 é a recuperação do maior número de reféns sequestrados, ainda que com prejuízo estratégico e ainda que você tenha libertação de prisioneiros palestinos, ou você acha que a prioridade seria ir com tudo em cima do Hamas e o que fosse possível acontecer com os reféns que acontecesse? Olha, você disse muito bem. A opinião aqui em Israel está muito seccionada, muito dividida. Muita gente acha que o prejuízo tático é evidente, porque o Hamas vai se organizar, né? Ele vai se reorganizar e vai ser muito mais difícil o combate. Por outro lado, tem a questão das vítimas. Eu não tenho parentes lá, né? Então, eu diria assim que seria até injusto do conforto do lar eu dizer que isso não é importante, né? Então, é uma situação que eu vejo que o governo é uma situação muito difícil. Não existe uma resposta, uma solução fácil para esse problema. Mesmo porque nós não estamos lidando com uma guerra de uma nação contra outra nação e que ambas respeitam as leis da guerra. Nós estamos lidando aqui com um grupo terrorista que não respeita nenhuma lei de guerra. Eles estão lá com gente sequestrada, isso é proibido, né? Tudo que eles fizeram vai contra as leis de guerra. Então, é uma situação muito difícil e como você pediu uma opinião pessoal minha, eu também fico no meio do caminho. Por vezes, eu fico dizendo assim, foi um erro, eu acho que deveriam ter ido até o fim, mas quando a gente começa a ver as imagens das crianças, das mulheres, de uma senhora que foi sobrevivente do Holocausto e agora sobreviveu de novo a uma outra... Isso é um milagre, eu não consigo conceber uma ideia. A mulher, alguém na internet disse assim, que ela olhou nos olhos do diabo por 2 vezes na vida. Né? Eu acho difícil ver no mundo outra pessoa que nem essa senhora. Mas nós vemos a Emily, que estava dada como morta e já está com seu pai. Então, a partir do momento que a gente começa a ver essas pessoas voltarem, a nossa opinião acaba mudando, né? Então, nós também, dentro de cada indivíduo, nós temos, né, os 2 lados ao mesmo tempo, né? Verdade, Eu tendo a concordar com a posição da trégua para negociação. A prioridade máxima é trazer com vida essas pessoas. Sabe-se lá em que condições que se encontram. O pai da Shania Luke, que é aquela alemãzinha que aparecia dançando e foi morta, ele dizia que se conformava de saber que a filha estava morta, porque se ele soubesse que ela estivesse em poder dos sequestradores, ele estaria muito mais angustiado com o que ele imaginaria que pudesse estar fazendo com ela. Luciano Barak, a gente quer agradecer bastante a sua participação aqui, desejamos que as coisas caminhem para um fim e que surja uma liderança moderada entre os palestinos para celebrar uma paz verdadeira, porque a verdadeira segurança só virá com um tratado de paz e com palestinos comandados por lideranças que priorizem o amor a eles do que o ódio a Israel. Muito obrigado, Luciano.